Bom, primeiramente, boa tarde. Bom dia, no caso, que provavelmente estará apresentando. Boa tarde. É. Agora vai começar a entrevista com meu irmão, psicólogo, Caio Teles Dutra. Então, primeira pergunta. Por que eu escolhi essa profissão? É, Psicologia, na verdade, nunca foi minha primeira opção. Eu, na verdade, queria fazer. Até o início do ensino médio, eu queria fazer medicina. Eu, na verdade, sempre soube que eu era da área de saúde, sempre soube que cuidar, trabalhar com pessoas, cuidar de pessoas, dar atenção às pessoas, era o que eu queria fazer. Então, saúde, educação eram possibilidades, assim, pra mim, né? E, na verdade, a psicologia surgiu como uma possibilidade no início do ensino médio, quando eu comecei a estudar filosofia, sociologia, antropologia, ciências humanas de maneira geral. E aí, a partir dali, eu comecei a ver que medicina, por exemplo, né, uma profissão tipicamente de saúde, mais de naturais, biológicas, não me daria essa possibilidade de estudar humanas. Então, naquele primeiro momento, eu guardei aquela informação para mim, né, aquele desejo de fazer psicologia ou algo de humanas para o terceiro ano. E quando eu cheguei no terceiro ano, eu compartilhei com os meus pais, enfim. De início houve uma certa resistência, né, por parte dos dois, porque medicina há uma expectativa social, né, expectativa familiar, um certo status, poder associado a ser médico e tal. E quando eu escolho fazer psicologia, há uma certa frustração, né? Mas que eu penso que no fim das contas não tem a ver tanto, tem a ver com eles, obviamente, mas tem mais a ver comigo, com as minhas escolhas, com o que eu quero fazer, com o que me faz feliz, enfim. Então, esse foi o motivo da minha escolha. Onde você se formou, Caio? Eu me formei na Universidade de Salvador, que é mais conhecida como Unifax, lá em Salvador. Na época, quando eu fiz terceiro ano, eu cheguei a passar na primeira fase da pública, né, da federal. Na minha época eram duas fases, não é como hoje no SISU. Eu passei na primeira fase e na segunda fase eu não passei, eu fui para o cursinho pré-vestibular para tentar mais uma vez. E eu tinha colocado a minha nota do Enem na Unifax. E recebi uma ligação deles com uma possibilidade bem interessante, assim, com uma universidade particular, né? Bem interessante em termos de desconto, enfim. Então eu escolhi experimentar, ver como é que seria. E fiz e gostei bastante desde a primeira semana de aula. E lá me mantive, lá me formei. Já fiz outros cursos de especialização, possivelmente serei professor de lá em breve, enfim. Então, gosto muito da universidade, a Unifax. Uhum. Conte, por favor, uma experiência de trabalho. Rápida, que o celular tá quase carregando. Uma experiência de trabalho. Eu lembro da minha primeira vez em que eu tive um primeiro contato com um trabalho de psicologia, foi no primeiro semestre ainda. Eu tive uma experiência com dois irmãos autistas e que naquele primeiro momento, assim que eu cheguei da clínica, né, que eu conheci eles dois, eles eram autistas bem graves, assim, pouco se comunicavam, nem olhavam pra gente. Então, pensem, eu com 18, 19 anos, tendo que lidar a primeira vez com uma condição psíquica, mental, que eu nunca tinha lidado, nunca tinha tido na vida, assim. Então, foi muito assustador, porém me gerou uma curiosidade, assim, de estudar mais, enfim. Então, acho que essa primeira experiência foi interessante. E o que você pensa do futuro em relação à sua profissão? Assim, falar de psicologia hoje é muito bom, assim, né? Porque a saúde mental ela tem sido cada vez mais aceita, discutida, as pessoas estão procurando mais psicoterapia, estão falando mais sobre suas questões psíquicas, enfim. Então, a psicologia tem muito potencial, hoje já, e para o futuro mais ainda, né? Há dados que falam que depressão, na verdade, síndromes de humor, problemas de humor, superarão cardiopatias e doenças musculares e ortopédicas em afastamento no trabalho em breve. Então, assim, é um dado muito alarmante, né? E que requer a nossa presença enquanto profissional de saúde mental, enfim. Então, é um futuro muito promissor mesmo. Mas lembro que para os que se interessam por essa profissão,
requer muito estudo, muita prática, muita curiosidade pelo ser humano. E eu acho que eu costumo falar que para quem quer psicologia não é nem tanto gostar do ser humano, mas gostar da variedade humana. Você tem que se dar bem com todo tipo de existência humana, né? De cor, de pele, de orientação sexual, de escolhas políticas, escolhas ideológicas, porque você tem que ser o mais aberto possível, né? Então, é isso. Você pode dar alguma recomendação profissional? Acho que essa que eu acabei de falar, ser aberto a toda a variedade humana, de qualquer ordem, mesmo as que mais se afastem de você. Ter uma profunda abertura com você mesmo, assim, saber quais são seus limites, seus medos, suas ansiedades, suas questões. É importante falar que assim, todo profissional de saúde, e psicologia especialmente, tem um limite. Então o meu, por exemplo, sempre foi trabalhar em hospital. Eu não gosto de trabalhar em hospital, não gosto de trabalhar com pacientes terminais, com pacientes oncológicos, enfim, com pacientes que estão passando por um sofrimento ali muito intenso, que se deparam com a proximidade da morte, enfim. Então eu nunca gostei, nunca quis. Já outros colegas têm um limite com relação à escuta de abuso sexual,